E aí, meus irmãos, amigos e amigas que está me assistindo agora, eu quero transmitir para o seu coração, para a sua vida, para a sua tarde, uma palavra que vai mudar o seu jeito, o seu rumo. Eu quero relembrar aqui algumas coisas que aconteceu ontem. Ontem eu fui pregar. Fui eu, cantor Ronário, aqui da igreja, e eu levei uma palavra semelhante à mensagem de sábado, mas nada a ver com a de sábado. Só o tema, só o versículo, mas as ideias foi totalmente diferente, nada parecido. Eu preguei sobre mulher multifunção. Sabe? Uma mulher que tem multifunções. Assim foi a mensagem do sábado. E o interessante é que na hora que eu estava pregando, Deus me deu tantas ideias, tantos assuntos dentro dessa mensagem da mulher multifunções, que foi no livro de Juízes, capítulo de número 4. Falando sobre Débora. Juízes, capítulo de número 4. E foi bom para mim, porque ao mesmo tempo que eu estava ensinando, eu aprendi muitas coisas. Muitas coisas dentro do assunto. O assunto foi bem desenvolvido. A análise bíblica que Deus me deu na hora para transmitir foi baseado num tema, a mulher que tem multifunções. Que na maioria das vezes, o que acontece com muitas pessoas, com muitas mulheres? Ela não acredita, ela não se vê, ela nem pensa, ela não acha que a capacidade que está nela é multifuncional. E por ela não acreditar nisso, que ela tem uma capacidade multifuncional, ela deixa de desenvolver. Ela deixa de crer, acreditar que ela é uma pessoa que dá resultados. Assim como essa mulher que não se sente multifuncional, tem muitos homens assim também. Tem muitas pessoas que não acreditam que vai dar resultados. E por não acreditar que vai dar resultados, que a vida é uma vida que alcança resultados, fica naquela situação dizendo assim: eu não nasci para vencer. Eu não nasci para alcançar aquilo que Deus tem programado para a minha vida. E quando você fica assim, acreditando que não vai ter resultado na vida, e que sua vida não é uma vida programada para alcançar o bem de Deus, aí se torna estranho, se torna esquisito, porque se você permite dizer para ti mesmo que sua vida é uma vida sem resultados, você está permitindo dizer que você não nasceu para alcançar a bênção de Deus. E por incrível que pareça, o Senhor lhe fez para ter resultados. E eu estou aqui essa tarde para transmitir essa palavra ao seu coração e dizer-lhe que o Senhor quer que você alcance bons resultados. E alcançar bons resultados, alcançar lugar de honra, o lugar que o Senhor programou para você, é tudo que Satanás não quer.
O inferno quer que você seja uma pessoa derrotada. Mas Deus não. Deus olha para você e fala assim: não, esse meu filho aqui, essa minha filha aqui, ela vai dar grandes resultados, vai alcançar bons resultados, porque eu quero, eu desejo, eu quero que ela seja uma pessoa que dá resultados, sim. Tá bom? Então, aqui ó, o nosso plano, nossa proposta está aberta aqui essa tarde a convidar você para entrar aqui num bate-papo interessante, para você saber que o Senhor te chamou nessa terra para você fazer a diferença. Por que você não vai fazer a diferença? Você vai fazer sim a diferença. E a diferença começa assim. Ó, quem era Débora? Débora era uma mulher que o significado dela significa abelha. O significado do nome de Débora. Primeira coisa, o significado do nome dela é abelha. Tá bom? Começa assim. Depois, essa mesma mulher, ela é uma pessoa que, além do significado do nome dela ser abelha, ela é uma pessoa que o Senhor confia nela, a ponto de, naquele momento, naquele tempo, quem aparecia na história era só os homens. As mulheres não apareciam, e Deus chama ela para ser uma juíza. E fora ser juíza, Deus também chama ela para ser uma profetisa. É aí que pega a coisa. Porque além dela ser uma mulher interessantíssima, ela foi profetisa. Você sabe o que é ser profetisa naquele tempo? Ser profetisa naquele tempo é ser totalmente diferente das demais pessoas da época. É ser uma pessoa para além do seu tempo. Em qual nível? No nível que tem uma mente privilegiada. Então o Senhor coloca ela para ser uma mulher com uma mente privilegiada, certo? Então isso daí é uma honra, você ser uma mulher desse nível, ser uma mulher desse padrão. É a mulher chamada Débora, que o Senhor coloca ela para ser profetisa, ser para além do seu tempo. Pai, quer celular? Não, agora o papai está usando. Depois o pai deixa. Ela é uma mulher para além do seu tempo. Ela é privilegiada. Ela é totalmente acima da média. Então ela é uma pessoa que, além de ser acima da média, ela tem poder de influência. Aqui que é interessante. Além dela ser acima da média, com poder de influenciar. Influenciar quem? Ela influencia o seu amigo chamado Baraque. Tá bom? E quem é Baraque? Baraque é um homem que vai entrar numa batalha com ela para ajudar Israel a ganhar uma batalha. Que eles estão sendo assolados. 20 anos. 20 anos de prejuízos. Você sabe o que é uma pessoa viver 20 anos de prejuízo? É o problema daquele momento. Então, eles estão vivendo 20 anos de prejuízo, as coisas não estão funcionando,
não estão dando certo, porém, ao mesmo tempo que não está dando certo, não está alcançando o lugar abençoadíssimo, Deus resolve fazer o seguinte: vou levantar uma mulher. E essa mulher que Deus levanta, essa mulher que Deus levanta para fazer a diferença, ela é uma mulher que o tribunal dela não é num quarto. O tribunal que ela tem é debaixo da palmeira. Qualquer juiz que vai julgar uma causa, o mínimo que ele quer ter é um tribunal em um lugar que seja visível, né? Que todo mundo possa vê-lo, possa saber o que ele está fazendo. Mas no caso aqui não. No caso aqui, essa mulher, ela tem um tribunal debaixo da palmeira na casa dela. E o povo, e está escrito que todo Israel vem se consultar com ela. Todo o povo de Israel vem ali. E eles vêm para receber uma instrução. Vêm para receber um direcionamento. Um posicionamento. Para quem é machista, isso é problemático. Por que é difícil para um homem machista? Porque como é que um cara machista vai receber mensagem de uma mulher? Para ele se torna dolorido isso aí, porque aquele tipo de cidadão, aquele tipo de pessoa que ele não acredita que é uma mulher, então Deus resolve colocar essa mulher para ser uma bênção. Deus coloca essa mulher para ela chegar num nível que até aquele momento, dentro da Bíblia, não existia nenhuma mulher com essa capacidade. Qual capacidade? De ser juíza. Por quê? Porque ser juíza, ela não tinha tanto de assessores igual um juiz tem hoje. Ela não tinha o mesmo tanto de pessoas que faziam uma blindagem para chegar até ela. Não. O que ela tinha era apenas um tribunal debaixo da palmeira. Mas qual é a parte mais interessante nisso tudo? Que ela, mesmo tendo um tribunal debaixo da palmeira, ela tinha então a bênção de Deus de ser profetisa. Uma coisa, gente, uma coisa é a pessoa ela ser tida como profeta. Outra coisa é ela ser por Deus entendida que ela é uma profetisa. Por que ela é uma profetisa? Porque a mensagem que ela entrega vem direto dos céus e muda a direção das pessoas. As pessoas passam, então, com ela, a ter uma direção diferenciada. Eu quero aqui falar para você as seguintes coisas. Irmã e irmão que me assiste agora. Você está achando que Deus te abandonou? Não. Deus não abandonou você, não. O Senhor está procurando você como um vaso dele. O Senhor está procurando você como uma pessoa que faz totalmente a diferença. Sabe? O Senhor está te olhando e dizendo para você as seguintes coisas. Olha para mim. Entenda que eu vou honrar você. Vou te colocar no lugar de destaque. Você pode ser a próxima Débora. Você pode ser até homem, mas você vai ganhar destaque como Débora. E por que ganhar destaque como Débora? Porque
os destaques que Débora alcançou, os lugares que a Débora alcançou, jamais algum homem, jamais alguma pessoa hoje no mundo teve essa capacidade de ser profeta, de ser juiz e de atrair para si 10 mil pessoas para ir em uma guerra. Isso não é coisa normal. Isso é só para alguns. Quer dizer, entre esses alguns que nós vemos hoje na Terra, Deus só teve essa mulher aqui. Você não vai ver outra pessoa que veio posterior a Débora com esse mesmo nível, com essa mesma capacidade. E por que não veio com essa mesma capacidade? Não vem porque Deus coloca pessoas específicas para coisas grandes, coisas específicas, coisas de alto nível. Então, Deus pega essa mulher e levanta ela na terra dos viventes e faz ela brilhar. Você tem que saber que não é todo mundo que vai brilhar. Não é todas as pessoas que vão brilhar. Até porque para brilhar você precisa ser uma luz. Nem todas as pessoas são luz. Algumas pessoas é mais trevas do que luz. Mas o Senhor te chama nessa tarde para ser luz. O Senhor te chama para você resplandecer. Tem um texto nas Sagradas Escrituras que está escrito que o Senhor nos faz resplandecer como astros. Astros desse mundo. E o astro é uma estrela de alta grandeza. E como uma estrela de alta grandeza, uma estrela que brilha, tá aí a diferença. Que para você ser um astro, você também precisa do quê? De um sol. Você só vai ter resultados se você compreender que existe um sol raiando. E esse sol é o sol da justiça. E quem é esse sol da justiça? Jesus é o sol da justiça. Você compreendendo isso, que Jesus é o sol da justiça, e ele te faz raiar, ele te faz brilhar, te faz alcançar o lugar de honra, o lugar em que você chega sem derrubar ninguém, sem atropelar ninguém, sem destruir a vida de ninguém, sem destruir casamentos dos outros, sem entrar em áreas que não é a sua. Você chegando lá, fique sabendo que a bênção do Senhor vai colocar você ao enriquecimento. Eu transmito aqui uma palavra nessa tarde para corações que estão amargurados, pessoas que estão sem foco, não sabem o que fazer da sua vida. Por que não sabe o que fazer da sua vida? Porque é difícil você se tornar um astro nesse mundo. É hiper difícil você chegar a brilhar. Por que é difícil brilhar? Porque sempre tem alguém que quer apagar o outro. Sempre. Sempre tem pessoas que querem apagar a outra. Até porque brilhar é uma coisa interessante. Não é para todo mundo. Se você passa a brilhar, algumas pessoas que são fracas, elas ficam ofuscadas. E por que elas ficam ofuscadas? Elas ficam ofuscadas por causa que sabe elas que a sua luz não é uma luz que vem de você. Você tem uma dependência. E você depende de uma pessoa que é
maravilhosa. Essa pessoa maravilhosa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela faz você brilhar. Ele, quer dizer, ela não. Ele faz você brilhar. Ele faz você brilhar como a luz do meio-dia. Então, a palavra que eu quero transmitir ao seu coração agora é: você está brilhando. Você tem a luz que brilha. Você é uma luz brilhante. Você é dependente do sol. E o sol que nós somos dependentes, a Bíblia Sagrada fala que é o sol da justiça. Tá? O sol da justiça é o sol em que nós totalmente dependemos dele. Eu quero convidar você, nesse momento muito abençoado, precioso, para que você volte e você seja totalmente abençoado. Tá aqui, ó, o pastor Anderson, lá do outro lado, me assistindo. Pastor Anderson, fiz os ajustes e em breve vai estar aqui o senhor e a sua amada esposa, Silvia, né? Vocês vão estar por aqui assistindo. Assistindo não, fazendo a live aqui comigo. Na transmissão ao vivo. Participando aqui do Pod Igreja. O Pod Igreja é um projeto novo. É um projeto de Deus que vai mudar a vida de muita gente, salvar pessoas e resgatar vidas para o reino dos céus. É o meu plano no Pod Igreja. O Pod Igreja é um plano de resgate. É um plano de vida sendo tratada, restaurada, sendo erguida. Tudo que o diabo não quer é o que o Pod Igreja quer. O Pod Igreja é um projeto com as mensagens de sucesso para edificar pessoas que estão lá do outro lado. Tem gente que agora, num momento como esse, não tem vontade de nada, só tem vontade de chorar, vontade de se matar, vontade de se autodepreciar. Tem de pessoas agora que estão com total crise, com total amargura na alma, porque Satanás diz para ela que ela não serve para nada. E ela está acreditando na mensagem de Satanás. Mas ela já perdeu. Ele já perdeu. Porque Satanás já perdeu. Já perdeu porque Jesus sempre chega na frente. Jesus sempre chega antes. E por Jesus chegar antes, ele desfaz toda a armadilha do inferno. E como ele é bom em desfazer as armadilhas do inferno, o inferno sempre vai perdendo. Ei, se tem uma coisa que o inferno odeia, é quem está vencendo. Por que ele odeia quem está vencendo? Porque quem está vencendo fica alegre. Né? A pessoa que está vencendo, ela olha para as situações da vida, as dificuldades, ela fala assim: eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Porque os vencedores, as pessoas que são vencedoras, elas não têm medo de perder. Você já perdeu alguma coisa? Você já perdeu dinheiro? Tem gente que já perdeu o dinheiro. Tem gente que já perdeu o casamento. Tem gente que já perdeu a esposa. Tem outros que já perdeu o carro. Já perdeu os filhos. Tem gente que já perdeu tudo.
Mas se você não perdeu sua dignidade, fique sabendo que você vai ainda chegar em muitos lugares. Sabe? Os vencedores, eles são pessoas que não têm medo do que vai acontecer amanhã. Os vencedores não. Eles não têm medo do que vai acontecer de tarde. Por que ele não tem? Porque a Bíblia me ensina o seguinte sobre isso. Não vos cuidei pelo dia da manhã. Jesus fala isso. Porque o dia da manhã dará conta de si mesmo. Aí o próprio Jesus disse o seguinte: basta cada dia o seu mal. Então, quando você não se preocupa pelo dia da manhã, você vive o agora. E você sabe o que é o importante na vida? O importante para Jesus é você viver o agora. Porque se você consegue viver bem o agora, você não vai se preocupar com o amanhã. E tem de gente vivendo o amanhã. O amanhã qual é o interesse que vale o amanhã? O que vale para mim é o agora. Olha, o pastor Vanderlei entrou aqui na live. Seja bem-vindo, pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei é um pastor amado lá da nossa igreja, que congrega conosco. Entre eles tem a pastora Anália, pastor Vanderlei, pastora Anália, pastor José Gomes, pastora Márcia. São pessoas que estão ali comigo. Nós participamos agora no final de semana, no sábado, de um culto precioso, gostoso, que as irmãs celebraram o 3º ano do chá de mulheres. Foi uma coisa linda. Deus usou ali a pastora Adélia de uma forma preciosa. Foi gostoso a palavra que Deus deu para ela ali naquela tarde, palavra do céu. E nós ficamos ali recebendo de Deus a palavra dele e ficamos edificados. Ficamos edificados. E você que está aqui me assistindo agora, o que eu posso dizer para o seu coração? O que é sucesso? Sucesso é você poder levantar bem, acordar bem, comer bem. Sucesso é você viver de formas que você não está preocupado com essa dor que está no corpo. Mesmo com essa dor que está no corpo, você está dizendo assim, eu vou vencer. E por que você está dizendo que vai vencer? Você está dizendo que vai vencer porque você vive uma vida de sucesso. Você não vive uma vida de um derrotado, de uma pessoa apagada. Tem muita gente que está vivendo uma vida de apagado. Mas quem vive uma vida de sucesso, ela sempre alcança belos resultados. O Deus dos céus, o Deus que nos faz alcançar resultados preciosos, que faz a gente alcançar bons resultados, é o Deus que dá-nos condições de não temer as investidas de Satanás. Crente que tem sucesso, por que eu coloquei mensagem de sucesso? Porque enquanto eu estiver vivo, eu vou ter o meu sucesso. Na hora que eu morrer, acabou o sucesso. Porque o sucesso é passageiro. O sucesso não é para sempre. O sucesso ele vem e vai. Agora, o triunfo é constante. Só quem triunfa constante é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Esses aí triunfam constantemente. Agora, o sucesso,
João Batista teve sucesso. Foi cortado a cabeça. Quem mais teve sucesso? O apóstolo Paulo teve sucesso, mas foi morto. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Olha a diferença. Que coisa diferente, né? Jesus morre e ressuscita. Porque Jesus é Deus. Deus não morre. Por Jesus morrer e ressuscitar, aí está a diferença de um homem que tem sucesso e de um homem que triunfa. No caso meu, eu tenho sucesso. No caso de Jesus, Jesus triunfa. Totalmente diferente. O Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que nos faz alcançar os resultados que Ele deseja, o Deus que nos faz alcançar aquilo que Ele programou para nós. Você já imaginou um homem andando por cima das águas? Um homem andando. E Jesus é o Deus que anda por cima das águas, que andou por cima das águas. Você já parou para analisar uma pessoa indo num túmulo que tem um homem que está lá, morto já há 4 dias, em estado de putrefação. E Jesus chega lá no túmulo e fala pelo nome: Lázaro, sai para fora. E o cidadão sai do túmulo e volta a viver. O que é isso? Isso é triunfo. Você sabe, um dia em que um homem vai para uma batalha, o Senhor faz então o sol. Olha a Charlene Ribeiro, ô glória, Deus abençoe, pastora Charlene. A pastora está me assistindo aí, ó. Irmãos, a pastora Charlene é a pastora da nossa igreja na cidade de Santo André. Pastora, compartilha aí, pastora. Compartilha para essa mensagem chegar mais longe. Pastora Charlene é uma mulher de Deus abençoada. Ela e o pastor Reginaldo. Toda quinta-feira eu estou aí em Santo André, servindo a Deus junto com eles. Então, voltando aqui para o assunto. Você ter sucesso é bom. Você quer ver uma coisa sobre sucesso? Quando você tem 12 anos de idade, principalmente as meninas, com 12 anos de idade, elas são muito lindas. E cada idade tem uma beleza, né? 12 anos tem uma beleza, 15 tem outra, 20 tem outra beleza, a mulher de 30 tem outra beleza, a mulher de 40 tem outra, a de 50 tem outra, a mulher de 60 anos tem outra beleza. Mas você vê que são etapas. Por que são etapas? Porque com 30 anos você é de um jeito, com 20 de outro, com 10 de outro, com 1 ano de outro jeito, com 50 anos de outro jeito, com 60 anos de outro jeito. E quando você vai olhando para esse tipo de coisa, você vai vendo que tudo isso é passageiro. Porque eu tenho 48. Eu já sinto dores que não era para estar sentindo, que eu não sentia quando eu tinha 30, quando eu tinha 40 anos. Por que eu sinto essas dores? Porque eu me olho e já falo assim, estou ficando velho. É legal isso aí? Não. E uma das coisas de compreender é conviver com a velhice. Conviver com a velhice, conviver com a idade que você vai chegando e vai sabendo que tudo passa a tomar uma proporção diferente, não é tão fácil isso. Você vai no espelho, você vê umas dobrinhas na barriga. Você vai
Você olha, você vê uma manchinha no rosto. Você fala assim, ih, rapaz, esse negócio aí não é legal, não. Aí você começa a fazer umas reclamações que você falava assim, ei, quem fazia essas reclamações era minha mãe. Quem fazia esse tipo de reclamação que está sentindo dores, coisas dessa natureza, era meu pai. De repente, você se pega fazendo as mesmas coisas que o pai e a mãe estavam fazendo. A pastora Charlene está dizendo que é verdade. Gente, pensa aí numa pessoa legal. É a pastora Charlene. Ela fala um monte pra mim, reclama comigo, fala um montão pra mim. Mas ela me ama e eu amo essa pastora. O Reginaldo, marido dela, ih, gente boa demais. É um cara sossegado, tranquilo, homem de Deus, pastor Reginaldo. São coisas que o nosso corpo ele tem dificuldade de compreender. O que o nosso corpo tem dificuldade de compreender? Nosso corpo tem dificuldade de entender a idade. Viu? A idade. E a idade é um negócio chato. Por que a idade é um negócio chato? Porque quando ela chega, ela não quer saber de nada. Ela chega e vem trazendo dores. Ela chega e vem trazendo dificuldades. E essas dificuldades que as dores traz para o nosso corpo, ela nos desafia a ponto da gente começar a dizer assim, ai, ai, que negócio chato, não gostaria de ter isso no meu corpo, mas temos. E temos e não sai fácil. Só sai quando Jesus quer curar, sabe? E tem enfermidades que Jesus não cura. Por que Jesus não cura algumas enfermidades? Jesus não cura porque, às vezes, ele não vê propósito nisso. E se ele não vê propósito nisso, ele vai deixar a gente com essas dores. E eu vou falar para vocês como é difícil quando você tenta ou você está buscando algo em Deus e ele não responde. Sabe? Quando você vai pedindo direção a Deus e ele não responde. Aí nós nos sentimos impotentes. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Você já sentiu-se impotente? Você já se sentiu diante de Deus como uma pessoa que não está rendendo? Como não estando rendendo? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim milhares de vezes. Mas não é porque eu me senti impotente que eu vou desistir. Porque não é, nós não fomos feitos para desistir, tá bom? Quando você desiste, você está dizendo assim, ó, eu sou frouxo. E a Bíblia fala assim que Deus não nos chamou para ser frouxo. Está escrito no livro de Provérbios, se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Por que você perdeu a força? Porque você está se mostrando frouxo. Deus não está te chamando para ser frouxo, não. Deus está te chamando para ser pessoas vencedoras. Deus está te chamando para você ser uma pessoa que faz total diferença. E como Ele te chama essa tarde para fazer total diferença, avance. Por favor. Avance. Por favor. Olhe para a sua frente e saiba que nós temos em Deus resultados extraordinários. Saiba que nós temos em Deus a nossa resposta. Em Deus nós temos o melhor.
Em Deus, nós temos o direito da alegria. Em Deus, nós levantaremos a bandeira da vitória. Agora, sem Jesus, não tem nada. Você quer ter o que sem Jesus, irmão? Amiga, amigo que está aí do outro lado, você quer ter o que sem o Senhor Jesus? Fala para mim. O que você deseja ter? Sem Jesus só tem frustrações. Sem Jesus só amargura. Sem Jesus só tem ódio. O Senhor não te fez para você carregar ódio. O Senhor te fez para você alcançar bons resultados. E bons resultados você alcança, sabe como? Compreendendo que esse Jesus que você serve, ele está pronto para cuidar da sua vida. Está pronto para te colocar no lugar de honra. Talvez você nem compreenda isso. Nem dá importância para o lugar de honra. A importância de estar no lugar de honra é uma coisa extraordinária. Ué, quem é que senta no lugar de honra? Aquele que alguém olha e fala assim, ah, essa pessoa merece estar aí. Quando o Senhor te assenta em lugar de honra, numa cadeira de honra, é porque Ele está olhando para você e compreendendo que você tem uma importância preciosa no planeta. Ou não? Ou você se acha que... Você se acha o pior? Não. Ô, irmão, eu sei que nós temos muitas dificuldades, que nós não podemos nos achar nada. Mas também nós não podemos viver se rebaixando, não, viu? Se achando sempre o pior. Não. Você tem que olhar e saber que você é cidadão de Deus, que você estuda, que você lê, que você tem um preparo, que você vem ralando. Agora você vai olhar para si mesmo e ficar, a vida comigo é assim mesmo. Eu sempre fui o pior. Ninguém me enxerga. Ué, se ninguém te enxerga, você tem que saber de uma coisa: tem um Deus nos céus que está te enxergando. E esse que está te enxergando, ele está te dizendo que você é importante, sim. E por você ser importante, é por isso que ele está mandando eu entregar essa palavra aqui para você, essa tarde. Você compreender que hoje é mais um dia de bênção para a sua caminhada. Então, faça o seguinte: venha reagir a um novo tempo. Reaja para uma nova caminhada. Venha reagir para o crescimento de fé. Sabe? Aquelas pessoas que olham para você e te chamam de coitado, aquilo que ele está dizendo que você é ele. E como ele é coitado, ele também te chama de coitado. Por que te chama de coitado? Porque ele não alcançou nada e por ele não ter alcançado, ele acha que você também é um desses. Que, né, não vai fazer bem a si próprio, não terá bem em si próprio, será sempre uma pessoa que está sempre para baixo. E o Senhor está te dizendo: não, meu filho,
Chamei você para alcançar os lugares da honra. E os lugares da honra o Senhor te dá nessa tarde. Até uma próxima. Deus te abençoe. Eu quero deixar bem claro aqui que essa tarde Deus marcou para edificar a sua vida.